Recapitulando a minha primeira aula aqui no canal, a primeira aula de patchwork, eu mostrei para vocês como cortar um bloco, né? De 11,5 por 11,5. Mas que para cortar um bloco antes, teríamos que ter uma tira, né? Cortar uma tira. Para isso, teríamos que posicionar o tecido nas linhas da nossa base de corte, né? E cortar a tira, né? Medindo 11,5, certo? Depois, nós iríamos pegar esta tira e tirar o excesso, passar aqui um pouco da linha de base e retirar aqui, ó, com a nossa régua de patchwork, no caso aqui, ó, a orelha, né, da nossa tira, para que ela ficasse bem certinha e dar continuidade ao trabalho, sempre e nunca se esquecendo, né, de posicionar a tira nas linhas da base de corte. Iríamos colocar aqui, ó, 11,5 centímetros e daí, ó, cortar os nossos blocos, porque estes blocos teriam que ter, né, uma medida de 11,5 por 11,5. Eu trouxe aqui porque eu vi que não ficou bem legal o desenho, então eu peguei o hidrocor e, né, risquei as linhas que já estavam desenhadas, porque a imagem não ficou muito, assim, perfeita para que vocês tivessem uma visibilidade melhor. O meu início é ter um bloco de 10 por 10. Para isso, eu tive que calcular, né, as margens de costura de 0,75 e ambos os lados, né? Daí vem a soma onde 10, que é o meu bloco, a medida do meu bloco, mais 0,75 mais 0,75, né? Que é igual a 11,50. Então, este cálculo aqui, eu descobri com a margem de costura que eu teria que ter um bloco que medisse com a margem de costura, né? Que é este aqui, 11,5 por 11,5, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como vai ficar o principal trabalho, ou seja, o primeiro trabalho nosso com esses blocos. Aqui eu cortei no cor de rosa 4 unidades dos blocos medindo 11,5 por 11,5 e escolhi este tecido aqui, ó, tá? Eu achei que ficou bem legal. Eu cortei aqui 5 blocos medindo 11,5 por 11,5. Eu vou mostrar aqui como irá ficar mais ou menos. Me baseei neste coraçãozinho aqui, neste desenho. Deixa eu posicionar aqui na nossa mesa. Aqui. E eu vou criar inicialmente este design, certo? Este é o nosso primeiro trabalho. Quando vocês, gente, escolherem um tecido decorado, como eu escolhi aqui, né? É bom sempre vocês observar os desenhos, tá? Principalmente os infantis, né? Que contém, às vezes, até bonecos. No caso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou trocar este aqui para esta ponta aqui da direita e colocar este aqui na esquerda. Porque este aqui, desenho, ficou mais ou menos parecido com este corte aqui. Não é isso? Vou chegar um pouquinho mais pra cima para que vocês observem. Então, eu procurei observar o detalhe do desenho do tecido decorado, tá? Para que ficasse mais assim, alinhadinho. Então, eu percebi que esses aqui é um pouco parecido, porém os corações são invertidos, né? E como eu me basei com este coração aqui, eu preferi que este alinhamento aqui ficasse assim. E este aqui, quase parecido, ficasse assim, certo? Aí está o nosso quadrado, ou o nosso bloco maior,
a partir de costurado. Eu quero a base de quê? De 10 por 10, porém, com as margens de costura, né? Chegamos à soma de 10 mais 0,75 mais 0,75, que cada bloco antes da costura, que são esses aqui, que vocês estão vendo, está com a medida de 11,5 por 11,5, certo? A nossa tira, eu fiz até aqui, esqueci de mostrar antes para vocês, ó. A nossa tira, eu fiz também este desenho aqui, que é uma tira que terá que ter sempre a medida de, no caso deste trabalho aqui, de 11,5, tá? Só após o corte é que teremos esse resultado. Aqui a gente está trabalhando com blocos quadrados de 10 por 10, após costura, com as margens de costura ele tá um pouco maior, lógico. E vendo aqui, nós temos 9 pedaços de tecido de 11,5 por 11,5 cada um, né? Após costura, ele vai ter uma medida de quê? 10 centímetros cada um. Vamos observar que como nós temos 9 blocos, cada um contendo 10 centímetros de altura e de largura, nós teremos pronto após a costura um quadrado, ou seja, um bloco maior, né? Porque nós estamos trabalhando aqui em cadeia, né? Então, medindo após costura 30 centímetros de altura e de largura, certo? Vamos agora observar que nós iremos trabalhar de uma maneira mais organizada, para que a gente não se atrapalhe na hora de costurar. Para isso, geralmente, nós marcamos os blocos, cada bloco aqui, ou com a letra A, né? Ou com número. Aí fica a critério de cada um de vocês. E eu vou estar mostrando aqui como é que eu faço. Pronto, gente. Eu coloquei aqui alguns papelzinhos, né, amarelo, para que vocês tenham a noção de como trabalhar em cadeia. Eu vou escolher números, tá? Mas se vocês quiserem, poderá aí ficar a gosto de vocês, vocês também utilizar as letras, ou seja, o alfabeto. Aqui, como eu estou em ordem crescente, eu vou colocar o número 1, 2, 3, tá? Na primeira coluna. Na segunda, de novo. 1, 2, 3. Na terceira coluna também. 1, 2, 3. Mas se vocês quiserem, como eu falei anteriormente, terá utilizar aí as letras, certo? Aqui, como eu agora vou organizar nossos blocos, eu vou colocar 1 sobre 1 sobre 1 e afastar. 2 sobre 2 sobre 2 e afastar. 3 sobre 3 sobre 3, tá? Então, ficará deste jeito aqui, certo? Eu vou aqui separar os blocos 3, né? Porque aqui é a última etapa da nossa costura, certo? Então, como eu vou levar agora para a máquina? Eu vou colocar o 2 sobre o 1. Eu vou colocar aqui em cima para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Eu vou pegar o 1 aqui, vou pegar o 2 e vou virar, ó, do lado avesso, posicionar aqui o 2 em cima do 1 e passar a costura aqui na nossa máquina, certo? E vou dando continuidade. Vou colocar o 1 aqui, o 2 sobre o 1 e vou levar para a minha máquina
e passar a costura aqui, ou seja, do lado direito. Vou pegar de novo o 1, o 2 sobre o 1 e vou passar a nossa costura, sempre do lado direito, certo? Da nossa peça. Então, eu vou para a máquina, né? Posicionar o nosso primeiro tecido na máquina e aí iniciar já a nossa costura, né? Em cadeia. Então, aqui agora eu estou na máquina e antes de começar a costurar, eu vou dar uma dica para vocês, né? Não precisa se preocupar nem comprar uma máquina, né, gente? Você vai passar a trabalhar com a máquina que vocês têm aí na sua casa, tá? O importante é que você, além de regular os pontos da sua máquina, você ter aí uma agulha, né? Que te dê condições de costura para o tipo de tecido que você vai trabalhar, né? Principalmente tecidos assim que é sobreposto um no outro. Você poderá utilizar do número 14, dependendo da espessura desses tecidos, até a 18, né? Mas no caso do patchwork, eu sempre utilizo a número 16, viu? Eu deixo sempre com tecido de algodão o número 16, né? Porque são tecidos sobrepostos um pelo outro e 100% algodão. Então, é muito importante que a gente, né, tenha esse conhecimento. Além disso, de regular os pontos, é necessário se fazer uma limpeza nessa máquina, principalmente na caixa de bobina, né? É muito importante você lubrificar com óleo de máquina, né? A Singer tem o óleo, né, Singer, mas independente da sua máquina, você tem que ter uma linha de qualidade muito boa, que é importante para o patchwork, você tem uma boa linha, ou seja, uma linha forte e resistente, tá? Que você possa utilizar também. E o modelo da máquina não importa. Eu aprendi a costurar na Singer, aquela que era pedalando, e a primeira foi no manual mesmo, tinha que rodar a manivela e depois ir pedalando para que a máquina não perdesse a sua velocidade, né? Hoje nós temos várias máquinas aí maravilhosas que nos dá a oportunidade de trabalhar e você fazer e desenvolver seus projetos aí, né? Então, é muito importante que esteja a caixa de bobina bem limpinha, como toda a área ao seu redor, o calcador também bem limpinho. Eu limpo sim meu calcador. Você tem que dar assistência à sua máquina para que ela tenha e ofereça a você uma costura de qualidade nos seus tecidos, independente de ser patchwork, costura criativa ou o que você for fazer, certo? Mas o importante é que a sua máquina esteja toda preparada para iniciar as costuras, principalmente na área do patchwork ou da costura criativa, né? Então, você precisa lubrificar esta máquina. Eu posso aí estar liberando os meus vídeos de brinde explicando para você como fazer, né? E outra é você também fazer um calendário oficial da sua máquina, onde você vai necessitar de um técnico, ou seja, uma manutenção, dependendo do local que você reside, a quantidade de costura que você faz, é muito importante você ter um técnico de confiança que pegue na sua máquina, que limpe a sua máquina e deixe ela totalmente lubrificada, certo? Na parte motora e as outras áreas de movimento. Porque uma limpeza básica a gente aprende, uma costureira aprende. Agora, existe um tipo de limpeza profunda na máquina como um todo que você necessitará, sim, de um técnico especializado, formado nesta área, para que ele desmonte a sua máquina. Se for um local que
que tenha muito salitro. Aqui na ilha a gente tem muito sal, entendeu? Então, penetra na nossa máquina, mesmo sem a gente perceber, junta com os resíduos do tecido e aí você já sabe, né? Ela não vai proporcionar um desenvolvimento de trabalho nos nossos tecidos, nos nossos trabalhos como gostaríamos. Então, há necessidade de você ter um técnico de confiança para fazer tudo isso, tá? E isso é muito importante na costura. Então, aqui, como eu mostrei há poucos instantes, eu tenho aqui o bloco, né? Então, esse bloco aqui tá o número 1, número 2, e eu vou unir, né, as duas partes e efetuar já a costura aqui do lado direito, como eu falei, certo? Aqui, gente, é a medida do meu calcador que dá os 0,75. Ah, professora, como é que a gente descobre? Pegue seu calcador, tá? Se você não tem conhecimento ou manual, sua máquina é muito antiga, você pega o calcador principal, que é o que vem na máquina como este aqui, e você poderá medir com a régua, com a fita, né? E ver o zero, descobrir até que ponto é aqui no seu calcador o 0,75. É muito importante que você tenha o calcador exatamente para o patchwork que já vem com a medida correta. E você não precisa se preocupar com isso, tá? Então, é muito importante que a sua máquina esteja totalmente limpa, lubrificada, os pontos adequados. Aí, só numa aula de brinde que eu posso mostrar isso para vocês. E agora, vamos costurar, tá bom? Voltando aqui, eu coloquei aqui o tecido bem unido. Vou aqui na posição do meu calcador, aonde é a medida do 0,75. E aqui eu começo já a minha costura. Por quê? Porque isso é muito importante. Existe também algumas máquinas que você tem que ver a posição da agulha. Eu vou dar uma olhada aqui na minha, porque a gente precisa, né, posicionar também a agulha no local adequado, né? A minha, ela desce aqui, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Ela tá praticamente no centro, tá? Então, eu posso mexer também um pouquinho mais para a esquerda, certo? E isso é muito importante. Ou eu utilizar também esse calcador desta maneira aqui, pegando como um todo, ok? Então, é muito importante, gente. Não precisa você comprar uma máquina para você adquirir, né, e fazer esses trabalhos. Com a sua máquina antiga, é só contratar um técnico, se ela tiver muito tempo parada, né, para que ele dê um ajuste até no ponto, de uma forma mais qualificada e que ela seja totalmente aí lubrificada antes mesmo de você iniciar seus trabalhos, para que você possa costurar com os seus tecidos com mais qualidade, tá bom? Aqui eu já dei a minha primeira costura, como vocês estão vendo. Eu vou puxar aqui, movimentar um pouco aqui, e vou pegar o nosso segundo tecido, certo? Vou verificar aqui se está tudo correto. Aqui, ó, eu vou diminuir um pouco a velocidade dela também. Vou unir aqui, posicionar na máquina, né? Do mesmo jeito que eu coloquei o tecido anterior, e vou aqui para minha costura. Vou subir o calcador, vou afogar aqui, puxar um pouquinho, tá? Vou deixar sempre assim, não vou cortar de imediato e vou verificando aqui se está correto a posição do nosso tecido, para depois vir com a terceira coluna. Prontinho. Eu não dei retrocesso aqui para que eu pudesse
costurar direto, certo? Mas essa máquina, ela dá um retrocesso. Quando a gente tem uma máquina que antiga, que não tem essa ferramenta de retrocesso, a gente vem aqui, né? Ele enrola um pouquinho, ó, e fecha o ponto para que não haja nenhum problema assim da costura desfiar, né? A gente vem dar o nozinho. Eu vou tirar aqui que pra mim fica melhor assim. Certo? Deixa eu ver aqui, embolou um pouquinho aqui com as outras linhas, mas eu vou tentar ver se eu distorço aqui um pouquinho ela. Pronto, para chegar no nível do ponto, certo? É que a gente movimenta o tecido para lá e para cá, né? E aí eles acabam desfiando. Pronto. Aí eu vou dar esse pontinho aqui, certo? Só para dar uma segurança melhor, porque eu não iniciei a nossa peça com retrocesso, ok? Eu não quis utilizar para mostrar isso aqui, ó. Como é que a gente pode fechar o ponto, né? É muito importante porque existem máquinas aí muito antigas. Então, a gente não vai, jamais uma professora tem que desconsiderar uma aluna em relação a seus equipamentos, né, gente? Então, aqui eu fecho para dar uma certa segurança, tá? Quando eu cortar aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, olha só, né, aqui a nossa costura. Ficou desse jeito, né? Ó. Por isso que é importante, né? Eu mantive as linhas presas uma na outra. Aqui, qual o próximo passo? É a gente passar um ferro da direita para a esquerda, para que a gente, ó, deixe a costura maleável e fique com acabamento super perfeito, certo? Ó, então, eu vou pegar o ferro aqui, passar nessas condições aqui, ó. Vou passando assim, depois passo a outra e depois vou passando a outra também, para poder aí, né, a costura ficar bem ajustada no próprio tecido, certo? Então, vamos aqui proceder e continuar a aula. Eu coloquei aqui as nossas 3 colunas, né? Já está aqui costurada, já bati o ferro para ajustar e deixar a costura mais maleável, né? Então, agora, eu coloquei nessa posição aqui para que vocês tivessem uma melhor visibilidade. Agora, eu vou pegar a nossa terceira coluna e vou, ou seja, os blocos número 3, e vou sobrepor em cima do número 2 na primeira tira, sobre o número 2 da segunda tira do nosso bloco e a número 3 na terceira tira do nosso bloco. Iremos fazer o mesmo procedimento anterior, passar uma costura reta aqui, né, do lado direito da nossa peça. Agora, eu vou para a máquina para poder fazer esse procedimento da costura. Agora, eu vou efetuar a costura, né? Aqui, ajustar bem aqui, ó, as pontinhas do tecido uma com a outra, tá? Colocar na medida, né, do nosso calcador aqui e vou já costurar essa peça. Puxar aqui para vocês verem, né? Depois a gente vai bater o ferro da direita para a esquerda, ajustando também esses pontos aqui. Vou pegar o próximo também. Ajustar aqui. Posicionar a máquina, né? O calcador na posição bem correta da nossa peça e costurar.
Eu não coloquei bem ordenado não, viu, gente? Eu costurei assim porque eu vou soltar, né? Vou cortar aqui as linhas, tá? Sempre deixando, ó, o espaço pra gente arrematar, pra que essa costura não venha a descosturar, certo? Então, aqui eu já passei a costura, vou ter que passar de novo o ferro da direita para a esquerda para ajustar agora esta costura aqui da parte de trás, né, da nossa peça, certo? E depois aí eu vou montar, né, cada tira uma com a outra para formar aqui todo o nosso trabalho, dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que é formar o quadrado maior. Então, todas as nossas tiras aqui, como vocês estão vendo, já foram costuradas, né? Aqui a gente tem que sempre estar batendo o ferro da direita para a esquerda, certo? E agora, o próximo passo é unir estas faixas. A primeira faixa com a segunda faixa, né? Colocando sempre a costura, ó, bem, como é que se diz? Bem alinhada uma com a outra, aqui, neste nível aqui, para que a gente possa agora prender estas peças, certo? E agora passar a última costura, tá? Para que a gente possa aqui, ó, unir as duas etapas, né, dos nossos blocos aí. Eu vou dar continuidade aqui, né, eu aqui, ó, já costurar a primeira com a segunda coluna. Então, foi o que eu fiz. Primeiro, eu ajustei aqui a parte da costura, ó, bem certinha, tá vendo? Uma com a outra aqui, ó, uni, certo? Aqui o centro. Quem quiser, coloca um apoio aqui nesse de cá, né? Ou nesse com o mini grampeador. Eu, no caso, já utilizo este alfinete aqui, né? Porque ele é um alfinete bem maleável, ele é bem gostosinho de trabalhar e não empata a costura, certo? Então, eu coloquei já a primeira coluna, a segunda, e vou passar uma costura aqui, unindo as duas colunas, certo? Para isso, vocês têm que ajustar bastante aqui, ó, as duas costuras para que fique certinho, tá bom? E os quadrados fiquem bem alinhados. Agora, eu vou mudar para posição aqui, para poder iniciar a nossa costura, tá? Aqui tá bem ajustadinho, ó. Então, vamos lá. Vou posicionar aqui, tá? Agora, gente, eu vou dar retrocesso na minha máquina, que pra mim fica melhor, tá? A linha soltou aqui, mas eu vou recolocar. É bom que vocês vejam até como é que a gente coloca a linha aqui, ó. Não sei se vai dar aí pra vocês verem. Aqui tem um enfiador de linha. Depois eu mostro com mais calma, tá? Vou iniciar aqui, coloquei. Houve um probleminha técnico aqui, tá? E daí eu acabei costurando, ó, as duas peças, ou seja, as duas colunas. Já uni aqui através da costura, é bom para que vocês vejam, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu uni a primeira e a segunda coluna, né? Vou passar o ferro aqui para ajustar a costura, né? E ficar mais maleável. E aqui nós temos a terceira coluna, né? Que eu vou poder mostrar aqui agora para vocês. E sempre lembrando, gente, que tem que estar bem direitinha, tá? Deixa eu colocar aqui na posição certa, que eu coloquei ao contrário.
Então, sempre a costura tem que estar bem alinhadinha. Para isso, nós precisamos, ó, alinhar bem a nossa costura, relembrando de novo. Quem quiser pode colocar um apoio aqui, como eu mostrei, com um mini pegador para que segure melhor, né? Após ajustar aqui, ó, a costura, tá? Só para dar um apoiozinho. Eu, no caso, vou colocar o meu alfinete, certo? Ó, bem alinhadinho, tá? Ó, costura com costura. E aqui também, para que tenha um apoio melhor. Se não tiver alinhado, gente, não sai perfeita a sua peça. Então, procure sempre alinhar bem perfeitamente, tá? Porque o patchwork é exatamente isso. A junção da costura perfeita. A gente sabe que não somos 100%, mas tentamos ser, né? Da melhor forma possível. Aqui não tá bem alinhado, ó. Quando você vê, ó, você tem que ajustar perfeita a costura, tá? Eu não passei também ainda nessa última parte aqui, mas vamos lá. Pronto, aqui agora a última. Ó, tem que estar bem alinhadinha. Viu? É muito importante que a costura esteja alinhada, tá? Para que saia tudo bem certinho. Aqui eu estou achando que ainda não está bem alinhado a costura. Caso de dúvida, retorne. Não está bem costurado, desmanche. Isso aqui é importante, vai executar um bom trabalho, né? Pronto. Aqui eu vou agora fazer o quê? Passar nossa costura aqui, né? Vou me posicionar aqui do outro lado, para que eu possa costurar. Deixa eu ver aqui a linha, porque da outra vez a linha soltou, né? E aí, então eu vou dar aqui, vou ligar minha máquina, dar um retrocesso, tá? E continuar minha costura aqui. Pronto, meninas, já passei a costura da terceira coluna, né? Como vocês estão vendo aqui. E já estamos aqui, tudo prontinho. Olha só como ficou bem alinhadinho, ó. Tá vendo? Bem alinhado a nossa costura. Eu ainda não passei ferro aqui, ó. Tá vendo? No patchwork é muito importante esse detalhe, né, gente? Para que a peça aí, ó, ganhe perfeição, é necessário estar tudo bem calculadinho desde lá do primeiro vídeo, do início das nossas aulas, né? Para que a gente possa aí fazer lindos trabalhos, né? Espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? Sempre deixe aí seu comentário, o like, compartilhe para pessoas que estão iniciando ou até pessoas até que têm dúvida, que começou o patchwork sem noção nenhuma, né? Porque o patchwork o que é? A junção de tecidos, né? E daí a gente cria diversos modelos com designs, né? Cores diferenciados, né? E costuras e criações aí com quadrados, tiras, enfim, né? Então, gente, aqui agora nós estamos com nossa peça já toda prontinha. O que agora eu vou fazer com esta peça? Ora,
eu posso te dar algumas dicas. Desta peça aqui, inicialmente, você poderá criar uma bolsa, né? Fazer um tapete, porque aí você vai multiplicar o trabalho, um caminho de mesa. Use da sua imaginação e da sua criatividade. Isso é muito importante. É o principal ponto de partida para os nossos objetivos. Então, pense o que você poderá fazer com esta peça pronta. No meu caso aqui, eu vou fazer uma almofada, tá? Então, eu vou precisar aqui de tiras, porque eu quero, como aqui nós temos 30 por 30 pós-costura, eu quero uma almofada que a pós-costura fique com 50 por 50, certo? Ou seja, 50 de altura e 50 de largura. Então, para isso, eu preciso o quê? De mais 20 centímetros, mas não se esquecendo que este 20 centímetros, né, terá que ter o cálculo das margens antes, né? E eu vou aqui encerrar esta aula com a nossa peça, colocando a nossa peça aqui numa posição melhor, que no caso aqui é nossa segunda aula, não é isso? Mas darei, né, a continuidade da nossa aula já montando. Vou colocar nessa posição aqui, que para mim é melhor, montando a nossa almofada, tá? O que fazer com esta peça? Então, eu quero uma almofada. Então, esta almofada, eu vou aqui agora dar continuidade na terceira aula, aonde nós já iremos trabalhar com tiras em toda a lateral. Na parte superior e inferior, na lateral da direita e na lateral da esquerda. Esta será a nossa próxima aula número 3, ok? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Desculpe que está sendo demorado, porque eu não tenho muito tempo. Para quem não sabe, eu tenho uma filha autista que, após esse isolamento social, ela hoje precisa de muito da minha presença, não só dos profissionais, né, que nos ajudam, os pais e as mães, mas também do meu apoio, né? E para isso, eu estou demorando um pouco com nossas aulas, porque as aulas são um pouco compridas e é bem complicado, né? Durante esse período. Mas, graças a Deus, estamos num lugar maravilhoso, que é na ilha de Veracruz, né? E isso tem me proporcionado também, né, um grande lazer, né? E isso é muito bom. E também dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Até o nosso estúdio em Salvador ficar bem prontinho, e já estamos em reforma, isso vai ser muito legal. Nós temos já um espaço também alugado, inclusive para os nossos cursos particulares. E conto com você, compartilhe, me ajude neste canal para que eu possa desenvolver novos projetos e trabalhos aqui para vocês. Muito obrigado por tudo, Nossa Senhora Aparecida, que joga um manto sagrado sobre toda a família de cada um de vocês.